Há muito tempo, as mensagens políticas são o foco das obras de arte, principalmente na cultura pop. Filmes, séries, histórias em quadrinhos e afins. Nenhum deles escapa de autores e produtores proselitistas que não perdem a chance de mandarem as suas mensagens nas obras que deveriam trazer apenas o entretenimento e o deleite do público, em primeiro lugar. E no vídeo de hoje, meus queridos heróis, a gente vai falar sobre isso, sobre lacração. Pô, cara, de novo, cara! Porque tem muito inscrito que ainda não entendeu o que é isso. É, meu querido, a lacration, ou a lacração, ou a lacração, como você queira chamar, ela existe, sim. E hoje, muito mais forte do que antes. Muita gente aqui nos comentários ainda não entendeu, mas a gente vai explicar. Roda a vinheta. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. And if you don't like my politics, don't buy my book. Problem solved. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Sim. E vamos usar o livro que está aqui, ó, para vocês verem a beleza de Roger Scruton. E tem um ponto ali que ele fala sobre arte e moralidade. Moralidade no sentido de uma mensagem a ser passada pela obra de arte. Como nós dissemos, muitos dos nossos inscritos não sabem onde identificar onde está a lacração. Para você aí que acompanha o nosso canal, sabe que nós fizemos vários vídeos aqui explicando que há uma agenda, vou usar agenda não, há uma ordem da chefia. Isso. Pronto, deu para entender agora? Uma ordem da chefia, principalmente das grandes empresas como Marvel, Disney e por aí vai. Então, existe essa ordem lá de cima e essa ordem traz a lacration para nós. Isso. E não é popular. Popular no sentido do público. O público não quer isso. O público não quer esse tipo de mensagem. O público não quer ir pro cinema, ou ler um quadrinho, ou assistir uma série, ou ver uma novela e ser ofendido sempre. Você, público, é errado. Nós é que somos os certos. Essa história tá falando que você é isso, que você é aquilo. A gente aqui fala sobre a série do Senhor dos Anéis e como o marketing agressivo que fica chamando todos os fãs tradicionalistas de Tolkien de istas e criminosos aí. A gente já falou, a gente tá cansado de falar isso pra vocês, mas a gente nunca vai parar de falar sobre isso. E se você não gosta desse tipo de conteúdo, você tem total liberdade, mas a gente indica que você pegue esse livro, leia esse livro, você vai entender um pouco melhor e talvez você vai abrir os olhos pro que a gente tá falando e quem sabe concordar com a gente. Antes da gente continuar, não esquece de se inscrever, deixar aquele like bacana, não esquece de forma alguma, cara, de conferir a sua inscrição, se ela ainda tá aí, se ela ainda existe, porque de vez em quando, algum leprechaun aí, como eu já citou uma vez aqui no vídeo, pode tirar a sua inscrição. Então, confere a inscrição, confere a curtida, não esquece de jeito nenhum de se tornar membro aqui do canal, olha só, se tornando membro você ajuda a gente de uma forma muito legal e, claro, né, Elvis, tem aqui embaixo o Valeu Demais, que você pode clicar aí, ó, tem um coraçãozinho, tem um nome Valeu aqui embaixo, ó, Valeu, clicou, você pode fazer qualquer doação e tem também esse Pix aqui, ó, pra você. QR Code aqui, é só encostar o celular aqui, ó. Encosta o celular aí e faz um Pix pra nós, que isso com certeza vai ajudar pra caramba o canal. Vamos lá, Elvis. Beleza. Vou pegar o livro aqui e vocês vão acompanhar na tela aí junto com o Tony, beleza? Junto com o que a gente vai lendo, a gente vai dando alguns exemplos pra você ter um maior entendimento, ficar mais didático, ok? E a gente quer que vocês também escrevam aqui outros exemplos, beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Arte e moralidade. Ao longo do século XIX, teve origem o movimento da arte pela arte, l'art pour l'art. Essas palavras pertencem a Théophile Gautier, que acreditava que, para ser valorizada por si só, a arte deveria se afastar de todos os objetivos, inclusive aqueles da vida moral. Uma obra que moralize, que busque aprimorar seu público, que desça do pináculo da beleza
pura, a fim de abraçar uma causa social ou didática, ofende a autonomia da experiência estética, substituindo valores intrínsecos por valores instrumentais e perdendo qualquer pretensão possível à beleza. Olha aí, só nesse primeiro parágrafo aqui, a gente já consegue entender a arte pela arte. Isso. Não é, Elvis? Isso. E é muito incrível o que está sendo dito aqui só nesse parágrafo. Contudo, mais na frente, no próximo, a gente vai ter uma ideia mais concreta do não fazer, né? Do que não fazer. Do que não fazer. O que estão fazendo hoje na arte que não é necessário para termos um bom entretenimento. Entenda. Vamos lá. Isso. Para termos um bom entretenimento, é o que o Tony falou. Você pode, meu querido, fazer a arte que você quiser. A arte que você quiser, mas a arte boa mesmo. Segundo Théophile Gautier, não deve ser para ensinar as pessoas, né? Vamos lá. Uma parte que eu achei muito interessante foi quando ele disse que ofende a autonomia da experiência estética. Exato, É tudo que nós falamos aqui nos vídeos todos. Exato. Quando você tá assistindo um filme e de repente você sente aquele impacto. Putz, isso aqui acabou de me ofender. Além de ofender, tira a suspensão de descrença. Tira a suspensão de descrença. Na hora que tira a suspensão de descrença, eu me ofendo. Porque aquilo ali é milhões. É quase sinônimo, né? Isso, é o que a gente fala aqui. Pô, milhões que foram gastos aí e você me vem com essa? Vem com essa cena. Mete essa, né? Mete essa cena aí pra mim, cara. Isso é a suspensão de descrença. É uma ofensa a você. Vamos continuar, Elvis. Vamos lá, continuando aqui no próximo parágrafo. Sem dúvida, seria falha uma obra de arte que se preocupasse mais em transmitir uma mensagem que em deleitar seu público. Aí aqui ele dá exemplo, né? As obras de propaganda, as esculturas realistas do período soviético, por exemplo, ou ainda o Dom Silencioso de Mikhail Solokhov, seu equivalente em prosa, né? Sacrificam a integridade estética em prol da retidão política. Olha só. O personagem em prol da caricatura e o drama em prol do sermão. Por outro lado, parte daquilo a que nos objetamos nessas obras é seu caráter insincero. As lições que elas lançam sobre nós não são nem instigadas pela narrativa, nem ilustradas pelas figuras e personagens. A mensagem da propaganda não é parte do significado estético, mas estranha a ele. Uma intrusão do mundo cotidiano que apenas perde sua convicção quando lançada sobre nós no meio da contemplação estética. Você entendeu aí quando você está assim assistindo um filme, contemplando aquele filme, gostando e de repente vem uma mensagem na tua cara Que se desconecta inclusive com a narrativa. É o que a gente fala sobre Mary Sue. Isso. Mary Sue é uma escrita ruim, que traz muito avatares dos autores, ideias políticas dos autores que destroem toda a narrativa. Outro exemplo, vamos usar um exemplo de uma Mary Sue recente. Bem recente. A Layla, aquela personagem Cavaleiro ali, da do Lua. Cavaleiro da Lua. Ela protege, ela salva aquela criança e a família dela. No último episódio. A cena em si, ela já tem uma mensagem moral intrínseca. Ela já tem uma questão estética per se. Você não precisa fazer mais nada. É uma heroína que salvou pessoas em perigo. Contudo, vem a lacrada. Né? Você é uma heroína egípcia. A menina que é salva no meio do caos que tá acontecendo, da confusão toda, ela chega pra Layla e faz isso. E fala isso que o Elvis acabou de dizer, cara. Não existe sentido. Não existe sentido narrativo. Não existe coerência nesse momento. Qualquer pessoa ali sairia correndo. Exato, cara. Mas é usado um momento totalmente surreal pra lacration. Simplesmente pra lacration. E você? Coloca outro exemplo aí. Vamos continuar. Ah, existem muitos, caras, muitos. Vai lá. Vamos lá. E aqui, Tony,
há um contraponto para as pessoas entenderem. Quando a gente fala sobre mensagem política e usa o termo lacration ou lacração, isso significa, claro, para um lado político, um lado mais progressista, o woke. Contudo, o outro lado também tem proselitismo, Claro. tá? E é o ponto que o Scruton toca aqui. Vamos lá. Há, por outro lado, obras de artes que trazem mensagens morais intensas no sistema esteticamente integrado. Vejamos O Peregrino, de John Bunyan. Nele, a defesa da vida cristã é corporificada em personagens esquemáticos e numa alegoria transparente. Porém, a obra é escrita com tamanha imediação e sensibilidade com relação ao peso das palavras e à seriedade dos sentimentos que a mensagem cristã se torna parte integrante dela, embelezando-se a partir de palavras extremamente encantadoras. Encontramos em Bunyan uma unidade entre forma e conteúdo que nos impede de tratar a obra como mero exercício propagandístico. Mais uma vez, vamos indicar Isso, O esse Peregrino, o livro fantástico, talvez o primeiro romance cristão de todos os tempos. Isso. Indicamos pra você esse livro porque ele é tudo isso que o Roger Scruton acabou Isso. de escrever, cara. É um exemplo positivo da moralidade. No próximo parágrafo ele vai desenvolver melhor isso, mas a gente vai dar 2 exemplos aqui. Então, existe a mensagem moral, essa questão, vamos dizer, política de maneira geral, também do outro lado. Contudo, o exemplo que foi dado aqui é um exemplo positivo. Existem exemplos negativos dessa moralidade cristã? Existem vários vídeos aí, gospel, vamos dizer assim, que não são interessantes como obra de arte. Mas a gente vai dar um exemplo aqui, 2 exemplos, tanto do lado woke, vamos dizer assim, quanto do lado conservador. A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é uma mensagem cristã, porque conta a história do Deus cristão, né? Do Deus único, né? No caso, sua contraparte meio mortal, né? Que é Jesus Cristo. Jesus. Contudo, é uma obra de arte incrível. Um filme com uma narrativa bem construída, cenas impressionantes e uma ambientação irretocável. Qualquer pessoa, mesmo ateia, vai assistir aquele filme e dizer: nossa, que filme bem feito. Apesar de ter uma crença totalmente diferente. Falando nisso, gostaria que você comentasse, você já assistiu A Paixão de Cristo de Mel Gibson? O que você acha desse filme como obra de arte? É um filme bom? Tá bom? Então escreve aqui, a gente tem muitos vídeos aqui. Elvis, o exemplo woke de uma obra progressista, o woke bem feita, é Joker. Isso. Joker, o Coringa, Elvis. Isso, aquela cena que da entrevista, né, com Robert De Niro, que ele mata o Robert De Niro e eles têm aquela conversa ali, ela é totalmente progressista. São ideias extremamente de extrema esquerda, ok? Mas é muito bem feito. Tem clímax, tem respiração, tem comédia, tem tudo. Ali é realmente uma cena que vale a pena assistir várias vezes, mas tem um teor extremamente político de esquerda, mas como entretenimento funciona muito bem. E continuando, o Tony vai ler o próximo parágrafo. Ao mesmo tempo, ainda que admiremos o Peregrino por sua sinceridade, podemos rejeitar as crenças que lhe são subjacentes. Bunyan demonstra ali a realidade viva do discipulado cristão, mas também os ateus, judeus e muçulmanos podem encontrar verdades na história. Verdades acerca da condição humana e do coração de alguém que vislumbrou na desordem da vida a esperança de um mundo melhor. Do mesmo modo, a moralização de Bunyan não é nem um pouco ofensiva, escutem aí, visto que surge de experiências capturadas com honestidade e confessadas com vividez. Cara, é aquilo que a gente sempre fala. A história, ela precisa ter uma conotação universal. É o que Bunyan faz. Mesmo as pessoas que não têm a crença cristã vão conseguir se conectar com o personagem Com a que obra. teve ali uma transformação, que se conectou com o transcendente. A gente dá o exemplo aqui do Superman Yagi. Ok? Ele é um personagem que foi criado com um foco. O Jonathan com um Kent. foco político. Jonathan Kent, galera. Né? Ele é woke, ele é
contra essas coisas climáticas e tudo mais. Levanta cartazes em favor da LGBTI Isso. Y e Z. Diferente de seu paralelo, do seu pai, o Superman, que é universal. Tanto é o sucesso destruidor desse personagem de mais de 80 anos. Ou seja, o Superman pai, ele protege todos os seres humanos. Todos. Seja LGBT, seja humano, seja extraterrestre. Tudo. Qualquer um ele protege. Já o seu filho, o foco dos escritores, dos produtores, é só uma camada da sociedade. E isso é totalmente ofensivo. Exato. Para finalizar, então, a arte pela arte continua dizendo: às obras de arte é proibida a moralização apenas porque ela destrói o seu verdadeiro valor moral. Simples. Que é a capacidade de abrir nossos olhos aos outros e de disciplinar nossas afinidades pela vida tal qual ela é. A arte não é moralmente neutra, mas possui uma forma própria de emitir e justificar afirmações morais. Ao suscitar a simpatia onde o mundo a evita, o artista pode, a exemplo de Tolstói em Ana Karenina, contrapor-se aos laços de uma ordem social demasiadamente constritiva. Ao romancear personagens que não merecem um tratamento como esse, o artista também pode, como Berg e Wendikind em Lulu, atribuir ao narcisismo e ao egoísmo um encanto enganador. Muitas das faltas estéticas em que incorre a arte são faltas morais: sentimentalismo, insinceridade, presunção, moralização. Além disso, todas elas trazem uma deficiência naquela sinceridade moral pela qual enalteci na última sessão. O insuperável ciclo de canções de Schubert. Pois é um livro incrível. Essa última parte, ele fecha com chave de ouro. E é importante, a arte tem sua maneira própria de moralização. Você não pode trazer de uma maneira panfletária, de uma maneira lacradora, as mensagens morais. A arte não suporta. E acontece o que está acontecendo hoje. Filmes, séries, histórias em quadrinhos, desenhos e etc. Que perdem a sua essência por causa que diretores, produtores, artistas, atores, roteiristas colocam o que eles estão sentindo ali de forma panfletária em um roteiro e o resto vai ficando para trás. O entretenimento, a beleza vai ficando para trás e só foca e ofende a você que quer a arte pela arte. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Nós queremos agradecer aqui a todos os membros do canal. E não esqueça de se tornar membro e nos ajudar nessa empreitada.